Pessoal, vamos começar aqui com o curso de Sistemas Flexíveis de Manufatura. Primeiramente, a ideia é entender o que é o Sistema Flexível de Manufatura. Bom, você já deve ter ouvido falar no torno CNC, né, que é um torno programado onde você pega uma peça, você pode botar uma peça em estado bruto, uma peça retangular, por exemplo, e ela vai produzir ali uma outra peça, né? Ela vai furar, ela vai fazer a fresagem, ela vai fazer desbaste, ela vai trabalhar a peça todinha. E aí a gente entra com uma ideia que a gente pode produzir peças e pegar esse sistema, colocar numa linha de produção para fazer uma etapa do processo da linha de produção, tá? Então, quando a gente pensa em sistema flexível de manufatura, a gente pensa em como que a entrada no sistema vai acontecer e como que a saída no sistema vai acontecer. Então, é como se o sistema funcionasse completamente só. Então, por exemplo, aqui nós temos uma entrada, tá? E aí nós temos um manipulador robótico, um braço robótico, que ele pega o objeto, coloca no torno CNC no primeiro, e aí o torno CNC executa algum tipo de fresagem ou furação ou torneamento, tá? E aí manda para outro torno CNC, onde é executado outra etapa, tá? Então o robô vai lá, ele bota no torno, e aí o torno executa o serviço, aí o robô pega de um torno, coloca em outro torno, e aí o robô executa o serviço, e aí depois, quando termina, o segundo turno termina, o robô pega e coloca na saída. Então imagine que você tem aqui um material, você fornece uma matéria-prima, e aí você quer vender essa peça aqui no final, trabalhada. Então esse seu sistema aí, ele é flexível, por quê? Porque você pode produzir várias peças diferentes com esse mesmo sistema. Então você vai ter com a mesma entrada você pode produzir várias peças diferentes. Então, por exemplo, se alguém pede uma peça, você pode servir ela de acordo com o pedido. Se vem outro cliente e pede outra peça, você pode fazer uma modificação de software e transformar em vez de transformar naquela peça anterior, ter outra peça. Então, qual seria a definição? Bom, um sistema flexível de manufatura consiste de um grupo de unidades de processamento, predominantemente máquinas-ferramentas de controle numérico computadorizado, MFCNC, interconectadas através de um sistema automatizado de estocagem e manuseio de material. Então é muito importante que tenha a estocagem e manuseio de material também seja automatizado e controlados por um sistema integrado de computador. Então a ideia é que tem um computador central, tá? Que ele vai controlar todo o processo de manufatura. O sistema recebe o nome de flexível por ser capaz de processar uma variedade de diferentes tipos de peças simultaneamente nas várias unidades de trabalho. Então essa aqui é a definição mais precisa de sistemas flexíveis de manufatura. Vocês podem ver que quando a gente está trabalhando com isso, a gente tem que ter desde a automação, desde a estocagem, armazenamento, até a produção, tá? Então o processo, a ideia é tu colocar um produto, né? Então teu sistema ele armazena esse produto, tu bota várias matérias-primas lá diferentes, ele vai armazenando, e aí você manda executar, você quer um produto lá no final da linha, vamos supor, você aperta no botão, e aí o próprio sistema vai lá na estocagem, pega a matéria-prima que precisa para fazer esse produto vamos chamar de produto A, aí ele produz o produto A e no final você tem lá o produto A na saída. Você quer o produto B agora, aperta no B, aí o próprio sistema vai lá na estocagem, pega a matéria-prima B para B e aí produz o produto B. Então, quais seriam os componentes principais aí de hardware de um SFM, tá? Que é como SFM é popularmente conhecido aí, sistema flexível de manufatura. Então, o primeiro que você pode imaginar é robô, né? Então, um sistema flexível de manufatura, provavelmente, ele tem robôs, tá? Então, o robô, ele tem aí uma semelhança, né, com o ser humano. Então, o robô a gente faz ali tipo um braço, tem uma semelhança, um braço com articulações parecido com os seres humanos. Então, esse robô ele pode fazer solda, ele pode pegar um objeto, colocar em outro canto. A gente pode colocar uma garra no robô, por exemplo.
A gente pode colocar uma máquina de corte no robô para ele fazer um corte. E aí é muito comum que empresas que trabalham com SFM possuam muitos robôs. Então aí um exemplo é a empresa montadora de carro, né? Montadora de carro, elas hoje em dia elas trabalham praticamente toda a linha com SFM. Então tá fazendo um modelo de carro, quer mudar o modelo, basicamente não precisa mudar tanta coisa, não precisa fazer um setup grande para mudar, tá? Então dependendo se for um carro do mesmo tamanho, por exemplo, só dando um comando a pessoa pode trocar e fazer um produto para outro, tá? Algumas empresas mais modernas, uma empresa da Terra lá na China que tinha, parece que era 10 ou era 12 funcionários só fazendo o carro, né? Então para vocês verem aí o nível que está chegando os sistemas flexíveis de manufatura. Outro componente muito interessante que vai ter muito, né, essas empresas, que foi o que originou, basicamente é o CNC. Então o CNC foi que deu o pontapé inicial para essa ideia de sistema flexível de manufatura. Então a ideia com o CNC era, na época, era aumentar a produtividade da ferramentaria, né? Aumentar a produtividade, precisão, né? Então com o CNC conseguiu-se isso, mas aí alguém pensou, pô, se eu pegar um robô para botar a peça dentro e tirar, eu posso fazer várias peças, vários produtos, apenas escolhendo o que eu quero, tá? Então pode ter um comando de gerência e esse comando vai escolher qual que você quer. Então tem vários tipos de CNC, né? Tem os de cabine fechada, tem os de cabine aberta, tem CNC que faz eletroerosão, enfim, tem uma infinidade de CNC. Outro componente muito comum em sistemas flexíveis de manufatura são os AVGs, tá? Os Automated Vehicle Guided. Então eles são veículos autônomos guiados, tá certo? Então muito comum que esses veículos hoje em dia, né, eles sejam guiados por alguma faixa, tá? Por exemplo, tem algumas faixas nas fábricas, então, que está entrando muito nas fábricas agora. Então tem umas faixas, então eles são guiados por essas faixas, por exemplo. Eles são guiados por visão computacional também, tá certo? E nas empresas mais modernas, né, nós temos aí veículos guiados por inteligência artificial, né? Então tem lá um processo de ensinamento, tá? E aí o robô, né, o veículo, quer dizer, o AVG, ele vai fazer o serviço de acordo com o que ele foi ensinado. Então tem vários tipos, tem desde AVGs utilizados aí para transporte de produtos na linha de produção, como os AVGs aí nos armazéns, né? Os armazéns, nós temos aí essa empilhadeira, por exemplo, ela faz o serviço dela autonomamente. Transportadores, tá? Então o transportador em si, ele é muito limitado quando a gente fala de SFM. Entretanto, nós já temos aí várias modificações nele, né? Como você pode ver, esse tipo de transportador aqui, ó, utilizado em um armazém autônomo, ele tem vários caminhos, tá? E aí a seleção é feita aqui na entrada como se fosse uma linha de trem automatizada. E aí como é que acontece a automatização completa do sistema? É por meio da adição de manipuladores robóticos. Então você tem um conjunto de transportador mais manipulador robótico para poder criar um sistema totalmente flexível, né? Então tá aqui o exemplo, tá? Então você pode ver que nós temos aqui vários andares. Nós temos aqui os manipuladores robóticos, tá certo? Nós temos muito poucos funcionários aqui, como você pode ver, né? Às vezes tem funcionário só para fazer uma inspeção de teste, por exemplo, de estatística, né? Para ver como é que anda a qualidade das caixas, como é que anda a estocagem, né? Como está sendo feita a estocagem pelos equipamentos, para ver se não tem que fazer alguma alteração, tem que alguma melhoria no sistema também, entendeu? Então você pode ver que é um sistema completamente automatizado, onde você coloca a entrada, né? O próprio sistema já estoca, já guarda esse mercadoria, e aí ele já na saída ele já dá o resultado. O mais interessante isso aqui, que é o controle total de entrada e saída, tá? Então isso aqui ajuda muito na redução de furtos, de desvios de mercadorias, entre outros. E aí que não pode faltar também a computação, né? Então a gente vai ter CLP, vai ter
muito CLP, tá? Então vai ter os servidores, né? Os rack servidores, a gente vai ter os computadores industriais, a gente vai ter a central de computação, tá? Então é muito importante aqui, quando a gente fala em computação, entender que num SFM, na fábrica, tem que ter uma central de computação, tá? O que significa isso? Essa central, ela está conectada através de um software SIM, né? Com todos os equipamentos da fábrica, tá certo? Então, ela faz um banco de dados, ela faz o controle, ela diz quando que tem que produzir uma determinada coisa, dependendo do pedido do cliente, por exemplo, né? Enfim, nós temos aí telas de centro de controle também, né? Onde são monitorados aí os equipamentos, o funcionamento dos equipamentos, né? Por técnicos habilitados. O fluxo de informação, a gente tem os computadores, robôs, CLP, ficam todos na área de produção, que é essa linha embaixo aqui, tá? E aí a gente tem aqui mais em cima, a gente tem aqui os computadores aí, uma central de controle, por exemplo, onde fica fazendo-se a verificação como anda o processo. Nós temos aí uma parte também que vai para a gerência, né? Então tem uma gerência de todo do processo, né? E aí quem faz o controle dessas máquinas funcionando é o computador central, que é o cabeça aqui em cima, tá? Então ele é programado para ter uma determinada quantidade de fazer uma determinada quantidade de eventos, né? Então ele tem um evento com produto A, um evento com produto B, um evento com produto C, um evento quando começa a ter erro. Então o computador central é todo totalmente programado para os diversos produtos que vão ser inseridos na linha. Inclusive ele pode enviar um arquivo para download, por exemplo. Ele pode ser conectado com um gerente lá em outro país, por exemplo, né? Um céu, alguma coisa. E aí ele vai mandar ali ele quer que produza um determinado equipamento, ele já vai mandar, por exemplo, a equipe de projeto lá da empresa, ela vai mandar, e aí já vai para esse computador central, e aí ele já vai enviar download para CNC, já vai enviar as tarefas, né, para toda a linha de produção produzir o novo projeto que foi inserido, ou a modificação, né, no projeto atual também. Nos componentes de software nós teremos aí, muito comum, né, CAD, então desenho das peças, né, então vai ter que ter vários equipamentos, tem suporte a você botar um desenho CAD, tá? Tem o CAM, que já é Computer Aided Manufacturing, né? Que é já relacionado à manufatura, tá certo? Então, são sistemas que trabalham com manufatura, tá? E nós temos o SIM, né? O SIM já é o Computer Integrated Manufacturing, tá? Então, a diferença do CAM para o SIM é o seguinte: o CAM, ele é usado muito para fazer assistir, né? Então, para te coletar dados, tá? Do todo o sistema de manufatura. O SIM, ele já além de coletar dados, ele tem a função de integrar o sistema de manufatura, tá certo? Então, ele já é um sistema que vai poder fazer, por exemplo, integração com a indústria 4.0, né? Onde um chefe em outro continente pode mandar comandos para produzir um novo produto, por exemplo, através do computador central. Em linguagem de programação, né? Aí eu botei aí que é Python, né? Python ela tá entrando muito no mercado, tá certo? Ladder, C++, entre outras, tá? Então, o robô, ele tem lá seu sistema de programação. Então, geralmente tem aqueles robôs que você programa fazendo movimentos, tá? Tem a programação por linguagem de robô, né? Que é tipo assim, você bota lá X igual a tanto, Y igual a tanto, e aí ele só mandando os comandos básicos, né? Enfim, então tem vários tipos de linguagem, tá? Então Python é muito utilizado aí hoje em servidores, né, de dados de automação, tá? Então é uma linguagem muito interessante que está sendo muito utilizada, começando a ser muito utilizada aí na indústria mais automatizada aí. Então nessa aula é isso, tá? É uma aula de introdução, só pra gente ver aí alguns conceitos básicos. Semana que vem a gente continua com esse assunto aí.
Um forte abraço e bons estudos.